Dando continuidade à explicação do header e do menu aqui, esse vídeo aqui eu vou mostrar mais a respeito de como ele foi construído. E antes de entrar nesses detalhes, vou só mostrar aqui alguns ajustes que foram feitos. Por exemplo, aqui no logo eu já coloquei um desenho aqui para representar a ideia de um profissional liberal. A ideia aqui, né, esse template, relembrando, é para representar profissionais, advogado, médico, dentista, não necessariamente uma empresa com vários funcionários. Então é um institucional mesmo, de um profissional. Então você tem aqui já os dados do contato já melhor desenhados, com os logozinhos aqui do endereço, do horário de funcionamento. Quando você clica no telefone, você já pode ser redirecionado para um celular, para um aplicativo que vai manipular uma ligação telefônica. E na versão desktop, os detalhes do contato, endereço, horário de funcionamento melhor ajustados aqui. O menu com os estilos um pouco diferentes, nada fundamentalmente diferente do que havia no último vídeo. Talvez o mais diferente é que agora existe uma centralização do conteúdo, né? Então, se a gente perceber aqui, existe uma região centralizada que não da qual não se extrapola conteúdo, para não ficar muito grande a tela quando você tem muito espaço horizontal, principalmente em telas Full HD. Então, mesmo você ampliando aqui a largura disponível, você tem uma região máxima ali que dá um efeito de centralização. Tanto o menu quanto os detalhes do logo e contato e o conteúdo, eles respeitam esse tamanho. Eventualmente, se necessário, extrapolando essa largura. Então não é um retângulo centralizado na tela. Então eu estou extrapolando aqui a região do menu cinza, vai até o infinito. E aqui também, se for o caso, no caso dos detalhes do logo e do contato. Se eu precisar colocar um carrossel aqui, um fundo que ocupa a totalidade possível da tela, vai ser perfeitamente possível e ainda assim manter uma linha centralizada de conteúdo, aí, principalmente na parte textual. Primeiro eu vou pegar a estrutura completa do HTML gerado e vou apresentar aqui a parte estática dele. Eu vou criar um arquivo estático, representando já. Tá aqui. Bom, vamos dar uma olhadinha nesse cara. Vou dar uma olhadinha aqui no head primeiro. O TF8 sempre. A meta para viewport, para você tornar o conteúdo responsivo ali, né, de acordo com o tamanho do dispositivo. A meta tag para o IE, tá aqui ainda. Título, aqui tem interessante aqui que já tem o favicon com interrogação 1. Aí, se você observar, eu também tenho aqui mais dois CSS com interrogação 1. Por que isso? Imagens de fundo, JavaScript, padrão, JavaScript da página, todos esses conteúdos estáticos, eu costumo colocar uma interrogação depois da extensão, para que esse endereço seja sempre único, dependendo de uma versão global que a aplicação tenha, né? Então, chamando aqui, nomeando aqui as versões desse template, de 1, 2, 3, N, eu consigo a qualquer momento fazer com que o navegador sempre carregue a versão mais atualizada desses arquivos. Senão eu teria que ficar mudando os nomes dos arquivos também. Então eu faço isso colocando a interrogação e um número aqui. Então o template já faz isso, né? Já eu mostro para vocês. Futuramente eu mostro para vocês. Então tem aqui o favicon, tenho links para fontes aqui para não ficar tudo a mesma cara. E aí eu tenho aqui dois CSS. O CSS padrão, o CSS que faz parte do template que eu estou construindo, e o CSS específico da página. Geralmente, toda a tela que eu carrego, eu tenho pelo menos dois arquivos CSS e dois JavaScript, né? O CSS padrão, que é a estrutura geral do site, e aquele mais específico. Se eu precisar de alguma coisa reutilizável, que eu já tenha construído para usar em outras páginas, eu vou criando aqui os links para relacionar a esse CSS, sei lá, por exemplo, carrossel. Vamos supor que eu tenha lá o carrossel, um negócio que eu não uso em toda a página, e ele é muito complexo, muitas definições, e aí eu só quero importar no momento adequado. Então eu faço assim. É assim que eu faço. Vou abrir um pouquinho aqui o corpo.
aqui tem o header, o main, o footer e as tags de script, né? Header é praticamente tudo que eu construí está aqui dentro. Até agora eu vou me estender mais aqui, mas antes de entrar aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre o restante, né? Aqui é o miolo, né? O meio do site, onde a gente vai ter formulários, botões, páginas, conteúdos, parágrafos, e nada disso está definido ainda nesse template. Eu concentrei a maior parte aqui ainda, então vai ter muito trabalho para construir elementos aqui do site. Vou continuar fazendo isso no decorrer dessa série. E por fim, antes de fechar o body, as tags de JavaScript, né? Elas não estão no head, o lugar correto para que elas sejam colocadas é no final, logo depois, logo imediatamente antes do fechamento da tag body, para que a hora que elas sejam executadas, toda a página HTML já esteja definida do DOM. Então aqui é o momento correto. São quatro tags aqui, eu vou descrever rapidamente elas, para que vocês já vão conhecendo aí a forma como eu estruturo, como eu penso, né? A primeira tag é uma tag de script sem importar um arquivo. Ela tem aqui algum código que é colocado dinamicamente pelo servidor, lembrando que, aliás, vou deixar bem claro aqui, a estrutura desse template ela é renderizada no servidor. Não vou utilizar React, Vue e Angular. Eu vou usar o velho PHP aqui para a construção dos templates. Inclusive eu vou dar uma atenção nisso futuramente, apresentando aqui na série. Mas basicamente saibam que essas páginas vão ser renderizadas no servidor, né? Ele vai fazer essas montagens aqui. E uma das operações que eu considero útil desde que comecei a construir sites, há um bom tempo, né? É a construção de alguma comunicação do servidor com o conteúdo JavaScript estático, né? Como eu não vou gerar arquivo JavaScript dinamicamente, eu deixo aqui algumas variáveis importantes, que eu considero importantes, para ficarem como uma espécie de globais ali para o resto do script, algumas bibliotecas que precisam. Então, essa tag de script aqui definiu só uma variável chamada site, que é a raiz do site aqui, ok? Provavelmente eu conseguiria chegar nisso com montagem ali, usando a URL, né? A URL do navegador, usando JavaScript, mas eu faço desse jeito. Outras coisas são feitas assim também. Bom, aí vamos para a tag core, né? A tag JavaScript que importa o arquivo core. A ideia aqui é colocar todos os comandos principais em JavaScript de apoio, que são comuns a várias páginas, dentro aqui do core, né? Por exemplo, uma maneira mais fácil de você armazenar conteúdo no navegador, cache, por exemplo, também funções de apoio para Ajax, esse tipo de coisa que vai ajudar, né? Usar um parser de consulta, um parser de query para você conseguir desmontar ou montar uma URL mais facilmente. Então esse tipo de coisa que não tem cara, ele não tem forma visual, mas é importante, então eu acabo concentrando tudo no core. A ideia é que isso aqui seja cada vez mais modular, né, com o JavaScript novo, que eu não estou empregando ainda com tanta propriedade ainda, e aí a gente conseguir separar em módulos mais reutilizáveis, né? Aí eu tenho aqui o JavaScript do template, ou seja, ele é o JavaScript necessário e nesse template que tem as definições utilizadas ali para um menu, para modais e para tudo que eu percebo que seja específico desse layout, tá bom? Então eu coloco tudo aqui dentro e aí, como seguindo o mesmo raciocínio aqui no CSS, um JavaScript específico da página, certo? Então eu vou ter à disposição todas essas tags de script em cada página que eu for trabalhar, ok? Então é assim que eu trabalho. Pode até ser questionável aqui o fato de eu colocar dentro do JavaScript do template sempre definições de menu, como é que os modais vão se comportar, formulários, como coisas que são comuns a praticamente todas as aplicações. Mas eu ainda prefiro colocar aqui e reescrever isso frequentemente quando eu estou construindo um template novo, justamente para ter oportunidade de renovar, melhorar pontos, passar limpo aí alguns defeitos que eu encontrei em versões anteriores, em templates anteriores. É claro que muito do código que já foi construído em outros templates, eu acabo dando uma olhada lá no que eu construí, vejo na internet outras formas de se fazer, então eu acabo renovando, mas não reescrevendo tudo do zero. É mais uma chance de passar limpo e melhorar, né? Refatorar o código paulatinamente, melhorando em para versões futuras. Vou falar um pouquinho mais agora do header, né?
Lembrando que o template ele é controlado pelo Psy CSS e pelo Psy JS. O Psy CSS já está aberto aqui, o JS está aqui. Né? Não se preocupe com a estrutura do site, que isso não importa agora. Estou focando mais na parte HTML, CSS e JavaScript. Bom, aqui está a definição do CSS recolhida, né? E eu tenho aqui, vamos falar rapidamente sobre tudo que tem aqui, né? Então eu tenho aqui definições gerais, né? Que todo elemento HTML tem que ter, eu zero margem padding, faço com que as bordas não contem como tamanho, não somem ao tamanho dos divs, coloco uma fonte geral aqui, o tamanho da fonte 1ren. E aí eu tenho a única definição importante no meu CSS, que é a classe oculta e oculto, né? Só para concordar aí, eu não ter que pensar na hora de esconder ou apresentar alguma coisa. Eu adiciono a tag, eu adiciono a classe oculta no elemento, ele some. Eu removo a classe, ele aparece. É bem melhor do que usar display none, display block, porque eu não quero ficar sabendo se o elemento é block, se é inline, se é inline block, se é flex, se é table, se é row. Não me interessa se o elemento o que é que ele seja. Quando ele é none, ele é oculto. Quando ele não é none, ele é visível. Então é assim que eu utilizo. Em conjunto com mais algumas coisinhas ali no JavaScript, eu consigo fazer isso ficar bem fácil. Parecido com o show hide do jQuery lá, que a pessoa conhece. Algumas definições gerais aqui, que não são relevantes. A altura mínima do corpo 100%. E aqui começa a brincadeira. Antes de eu falar sobre o header, percebam que eu não tenho nenhuma media query aqui, né? Tá a definição pura dos seletores sem estar envolvido num media com min with ou com max with ou por aí vai. Porque aqui eu estou construindo o CSS voltado para o celular. E é assim que a gente tem que fazer quando a gente está construindo um template responsivo, se a gente quiser ter menos dores de cabeça. Transformar um site desktop em responsivo ali, para funcionar em dispositivos móveis, é um parto enorme, porque você tem que remover muita coisa. Mas quando você pensa em construir do celular, do simples, do menor dispositivo possível, onde a sua aplicação vai rodar, fica mais fácil de você ir incorporando depois, usando media, min with. Né? Aí geralmente a gente usa largura, dá para usar outros atributos aí para selecionar o dispositivo, mas basicamente eu uso min with e estou conseguindo ir longe com isso. Né? Então aqui é essa ressalva que eu tenho para fazer. Outra coisa, eu não tenho uma parte para tablet, uma parte para celular, uma parte para desktop. Basicamente eu estou fora do Media, estou fora do Media Query, eu estou definindo, fazendo a definição padrão que vai funcionar a partir do celular. E de vez em quando eu falo, olha, no desktop vai funcionar um pouquinho diferente isso, ok? Vou lá e coloco no desktop. Não tem uma folha de estilo para tablet, para celular, porque realmente eu considero mais simples eu ficar intercalando toda hora a mídia. Agora para tablet faço um ajustezinho aqui, agora para desktop eu faço um ajustezinho aqui, sem precisar ficar intercalando entre arquivos, ok? Ter as definições de um assunto que você está trabalhando no mesmo arquivo com elas próximas ajuda muito mais, mesmo é muito mais fácil de você trabalhar, mesmo que você tenha que redundar várias vezes, colocar Media Query. Não há nenhum problema nessa redundância, você não está perdendo em performance de rede, pelo contrário, isso aqui é um arquivo estático que quando você gzipar, você vai ter ganhos de tamanho, né, em relação a separar em arquivos normalizados, que são irrisórios no dia a dia. Esse pensamento de você economizar espaço que você usa para um banco relacional não se aplica necessariamente nos dias de hoje, principalmente quando você está falando de bytes que vão ficar maiores. Então vale a pena você organizar. Isso aqui eu vi num livro que eu nem lembro, que o cara prefere desse jeito. Tem outras formas, evidentemente. Bom, vamos falar do header então, né? Então eu tenho aqui, ele tem uma altura de 3,5 ren, ele é display flex, quase tudo que eu faço hoje em dia é display flex. Vamos voltar para o Chrome aqui e vamos dar uma olhada, né? Vou clicar aqui para inspecionar o header está aqui. Então a partir do celular, ele tem 3,5 ren, tem o hambúrguer do lado esquerdo, o logo aqui no meio, o íconezinho para o telefone, tem uma seção para o contato que está oculta aqui, e tem o menu que está aqui num wrapper, e depois o menu aqui dentro ele também está oculto. Tá? Então essa aqui é a definição do header. Não dá mais para viver sem o debug do Chrome, né? Vou arrastar aqui um pouquinho. Deixa eu pegar aqui um pouquinho assim. Isso, assim eu prefiro.
E aí, por exemplo, clico no header, eu vejo aqui qual que é a definição de estilo, qual é a linha, qual é o arquivo. Posso aplicar alguma coisa aqui. Tem até plugins para você já jogar direto no arquivo. O próprio Chrome, acho que tem um recurso novo aí, que ele permite com que você já jogue no Workspace, mas aí já é muito moderno para mim. Eu vou combinando o Chrome aqui com a IDE. Então aqui eu tenho o header com 3,5 flags, certo? Definido aqui dentro. Ele não fica fixo, ele rola para baixo, como eu mostrei no vídeo anterior. E aí não tem nada demais aqui, né? Como é Flexbox esse cara, eu tenho o hambúrguer, o logo e o cal concorrendo aí pelo mesmo espaço. Se a gente pegar aqui o hambúrguer, a gente pega aqui, ó, eu não quero que ele cresça, não quero que ele encolha, e ele vai ter 3,5 range de largura, que é a largura mesma que a altura, então ficou um quadradinho. Uma imagenzinha de fundo para nos repetir, defino um tamanho para a imagem aqui. As imagens eu costumo utilizar SVG para que na hora de redimensionar, imagens eu não ter perda de qualidade. Então vale muito a pena. Eu uso bastante os ícones do Material Design. Se eu não tiver nada lá, eu procuro no Icon Finder e outros lugares. É muito bom esses sites. Aqui tem o logo que eu coloquei aqui um link que redireciona para a página principal, com o título aqui, um texto que seria o nome do profissional, eventualmente, da empresa, da empresa que tem aí, e uma imagem de fundo que eu achei aí, sei lá onde é que eu achei. E aí faço uns ajustes, coloco a fonte, coloco a cor do texto, nada demais, né? Aí você tem aqui o cal, lembrando, né, aqui ele mostra a linha, ó, na Psy linha 57, então é bem legal, é só vir aqui na linha 57, que eu tenho a definição aqui, eu posso continuar editando, apertando F5, etc. Ok, então beleza, tenho o cal aqui. Aí eu tenho a section, uma section de contato, que basicamente são os dados do contato que ficam flutuando, e que no celular ele é algo que a hora que eu aperto no botão aqui, ele apresenta um menu, né, vem do nada, meio ali, né, e dá uma esmaecida na hora de sumir. Ok? Tá aqui, depois vou mostrar como é que isso aqui é feito. Tá aqui a section, tem o menu que está aqui à esquerda, né? Se a gente pudesse dizer onde é que ele fica exatamente, ele fica negativo, fora da página, e depois ele recolhe como se fosse uma porta de correr assim de um armário. Então ele está aqui, o menu dentro desse wrapper aqui. Depois eu explico por que eu tenho esse wrapper para o desktop, mas ele está aqui, depois eu explico. Então, eu tenho esses comportamentos aqui. Aí observa, se eu pegar aqui o JavaScript, perdão, as definições do HTML, eu não vou encontrar um clique, não vou encontrar um mouse over, não vou encontrar nada disso aqui. Eu tenho HTML puro construído, né? Não tem um clique no hambúrguer, não tem um clique na hora que você abre aqui o telefone, né? Não tem nada. Então, como é que isso aqui é feito, né? Tem o JavaScript que está fazendo o trabalho dele aqui. Eu tenho aqui, né, o menu. Aqui eu venho aqui e escrevo na unha mesmo, né? Ou uso o meu framework ali, né, a estrutura do lado do servidor, para pegar dados do banco de dados ali, de um arquivo de configuração, para colocar isso aqui de forma dinâmica. Mas ele é colocado direto no HTML. Eu uso o HTML como ele tem que ser usado, né? Diferente do Bootstrap. O HTML serve para representar informação e semântica. Só. Eu não tenho que ficar colocando classe para dizer que tem 12 colunas, 8 colunas. Isso daí para mim é diametralmente oposto do que se pensava em fazer com o HTML no começo, e ele veio para atrapalhar a semântica das páginas, a leitura, a legibilidade. Eu estou dizendo do Bootstrap aí, as versões antigas. Parece que o Bootstrap novo aí, ele se tocou que não é mais necessário fazer isso, ficar dividido em colunas, muito porque a própria definição de CSS foi melhorando isso daí. Então a gente não precisa mais disso. Mas eu uso o HTML para informação, para representar informação. Não tem style aqui, não tem tag JavaScript, não tem JavaScript inline, é realmente bem pouquinho o que eu faço em relação à parte HTML, né? A não ser entregar estrutura e conteúdo. Voltando aqui no básico do header, eu tenho o hambúrguer, né? Já tá definido como é que foi feito o hambúrguer, o logo. Aí eu já coloco logo perto do logo a definição para desktop, que eu vou pular agora, que eu estou falando do celular, para ficar fácil de eu trabalhar, como eu disse anteriormente. Eu tenho aqui o botãozinho do contato, né, o telefoninho ali, e aí começo a fazer a definição desse div do contato. Olha só que interessante.
o contato ele está dentro desse section aqui. Então é aqui que eu tenho os dados do contato. No celular, ele é um flutuante aqui. Que à medida que eu clico, ou clico no botão aqui do telefone para ele abrir e fechar, ou eu clico em qualquer outra parte da página para ele fechar, para ele fechar e abrir, né? Ou eu clico em qualquer outra parte para ele fechar. Então como é que ele funciona no celular? Lembra? Como é que ele funciona no celular? Eu tenho aqui que ele tem o position absolute, ou seja, ele está descolado da estrutura HTML, né, em duas dimensões, ele está para cima, para frente, né? Então ele está flutuando, vamos dizer assim. Digo que ele está no topo a 3.5 REM, justamente para ele ter essa distância do começo aqui de 3.5 REM. Digo que ele está, por padrão, a 2 REM do lado direito, que é onde ele fica dormindo antes de ser acionado para abrir. E coloco um fundinho, coloco uma bordinha redondinha, coloco fonte branca, algumas coisinhas aqui, e a opacidade, né, que é o quanto ele é transparente, eu coloco 0 e dou um transition aqui. Crio uma transition para ter o efeito dele caminhando, mudando de lado um pouquinho, certo? Então eu faço isso com CSS. E aí o que eu faço? Deixa eu ver o que eu faço aqui. Quando eu adiciono na classe contato a classe visível, aí ele muda um pouquinho. Ele fica alinhado à direita, ou seja, ele cola à direita do celular. Antes ele fica a 2 REM e ele fica com opacity 1, ou seja, ele dá uma caminhadinha para a direita e passa a ser exibido na tela. Então, adicionar a classe visível, ele faz isso, tira a classe visível, ele volta um pouquinho para a esquerda e vai sumindo. Então, adicionar ou remover a classe visível tem esse comportamento, principalmente por conta do transition. Dá uma olhadinha aqui, né? Visível, tiro o visível, aqui, ó, vem aqui, tiro o visível, Enter, ele some, coloca o visível, ele vem, e aí o botãozinho do contato ele tira e coloca isso para mim, bem convenientemente. Bom, e quem manda, né? Quem dá esse comportamento de abrir e fechar aqui, adicionar ou remover a classe quando eu estou apertando esse botão aqui, ou remover sempre quando eu clico fora, clico no corpo, clico em outro ponto, ele sempre remove. É o JavaScript. Eu vou lá no JavaScript agora, e aqui eu ainda tenho pouquíssimas linhas, né? Eu tenho dois objetos globais aqui, header e tela por enquanto, e essa é a forma como eu costumo estruturar o meu código JavaScript. Eu vou criando objetos globais, eu geralmente coloco em maiúscula, não para representar uma classe, mas um agrupamento de informação. Eu não costumo criar variáveis que começam com maiúscula, então eu uso a letra maiúscula aqui para criar objetos globais, para eles não colidirem ali com bibliotecas ou outras coisas, Então, eu acabo criando vários objetos globais, né? Dizem que não é uma boa prática você construir vários objetos globais, porque você acaba colidindo namespaces de nomes de funções, etc. Né? Idealmente, você teria que criar um namespace só, né? Algo fechado aqui e vai embora, né? Let algo fechado e vai embora e coloca tudo lá dentro, envolve numa função, tem todo um negócio desse para não colidir. Pelo fato de não usar biblioteca nenhuma, zero, é zero. Se não é zero, ele tende a zero, só quando eu precisar alguma coisa muito complexa, como geolocalização, mapas, gráficos muito avançados, até gráficos eu consigo me virar ali com SVG, então eu acabo não utilizando bibliotecas, então eu tenho controle ali das minhas aplicações. Então eu tenho aqui o header, que é um objeto que vai ser responsável por todo o comportamento de menu, essa parte de contato, essa lógica aí comportamental. Então eu coloco tudo aqui. Olha só como é que é interessante esse cara. Eu costumo estruturar da seguinte forma. Eu coloco aqui as definições de elemento DOM, né, num objeto aqui dentro, num atributo desse objeto, e dou o keyword selector uma vez só, né, ou get element by id, né, quando estou com preguiça, e coloco aqui o keyword selector e defino quem são os elementos que sempre vão estar no header, né. Isso aqui não é brincadeira, faz parte da estrutura do template que eu estou construindo, então eu tomo essa liberdade de jogar esses caras aqui, para não ter que ficar lembrando toda hora quem que é quem dentro de onde, o contato dentro do header, o asub, né, os links que são sub dentro do menu. Eu vou criando variáveis aqui. Isso aqui é bom por quê? Porque além disso aqui ser mais curto, né, usar esses nomes aqui serem mais curtos que keyword selector, eu consigo utilizar o autocomplete,
né? Se eu pegar aqui uma funçãozinha, por exemplo, vamos por aqui, ó, header.elementos, ele me dá o autocomplete. Uma ideia decente aqui aqui eu tô com o PHP Storm, que é a mesma coisa que o WebStorm da JetBrains, né? Nesse ponto. Então assim, ele já até coloca as definições aqui na lata, no comecinho aqui, né? Sem misturar com os atributos e métodos nativos, né? O NetBeans, isso aqui vira uma zona, eu não consigo ver o que é que eu defini e o que é padrão. Então ele ajuda bastante aqui, né? É bem agradável. Provavelmente existem outras, até editores que conseguem fazer isso melhor aí com a configuração de plugins. É que realmente o PHP Storm, o WebStorm, o PHP Storm, né, é muito conveniente isso daqui. Então coloco esses elementos aqui e crio funções, né, funções acopladas a esse objeto para eu poder utilizar mais vezes. Uma notável é essa .ini aqui, né, essa função ini. Que é basicamente uma espécie de construtor do template. Aqui eu vou inicializar, definir todos os eventos, colocar os cliques, os mouse over dentro de tudo que é necessário envolvendo o header, ok? Tá aqui uma série de coisas que eu vou explicar mais pra frente. E no final do template, no final dessa definição do template, eu coloco os ini da vida aqui, né? Se eu tivesse outras coisas que eu tenho que inicializar, eu vou colocando lá no final. Poderia, evidentemente, colocar aqui, poderia colocar esse cara aqui logo depois para ficar pertinho, né? Mas eu costumo falar assim, ó, vou lá embaixo, o que eu tenho que fazer? Né? Eu coloco tudo aqui. É mais ou menos a forma como eu estruturo. Então, se eu tiver mais coisas ou variáveis de inicialização, eu acabo envolvendo numa função, uma função anônima, uma função anônima para que as variáveis não escapem, né? As variáveis existam apenas aqui e façam alguma coisa. Mas geralmente eu vou colocando nesses ini da vida aqui. Deixa eu ver onde é que tá. Então, os Ctrl Z aqui. Bom, beleza. Vamos ver então o que essa função ini, que é enorme, faz. Ela tem uma série de definições aqui. Eu gosto também do PHP Storm / WebStorm, porque eu consigo com muita facilidade abrir só um nível, abrir todo o nível daqui para baixo, fechar tudo. Fica bem fácil de você navegar na estrutura. Tem outras coisas que facilitam aqui. Então o que o ini faz basicamente? Bom, eu pego todos os elementos. Eu pego o hambúrguer e adiciono no clique uma função. Eu vou lá no telefoninho, adiciono no OnClick uma outra função. Faço um for percorrendo todos os submenus, todos os links que tem submenu. Faço um for e percorro todos os divs que são submenus, né? Uma coisa é você pegar os links que são submenu. Esse aqui é um link que vai ter uma setinha para baixo e que vai expandir ou recolher. E os próprios elementos que são submenu. Então eu pego esses caras aqui e também faço algum trabalhinho aqui que eu já explico. Faço mais algumas outras coisas que são necessárias. Por exemplo, adiciono no body um clique. Geralmente é para fechar menu, fechar contato. Qualquer ponto que você clicar, ele fecha. E aqui, quando eu tiver num dispositivo móvel, eu faço mais alguma coisinha, né? Esse Match Media é bem legal, que eu consigo também utilizar Media Query com JavaScript. E aí eu consigo falar, olha, para dispositivo abaixo de tablet, acima de tablet. Então você consegue dar um comportamento específico aqui. Eu não vou entrar em detalhes agora, ok? Então fica bem limpinho o meu código, eu consigo organizar legal. Então vamos lá pro hambúrguer, né? O hambúrguer é fácil. Na hora que eu clico no hambúrguer do menu, eu paro de fazer qualquer coisa que o clique tem que fazer nessa página, né? Não paro assim, né? Não propago para outros elementos que eventualmente tem um clique definido. Então quando eu venho aqui e clico no hambúrguer, se o corpo tiver uma definição de clique, quando eu clico no hambúrguer, ele não faz nada daquilo lá. Então eu paro a propagação, certo? Eu vou lá e uso esse objeto ClassList fantástico aqui. Nossa, depois que ele surgiu, essas coisas foram enterrando o jQuery, né? Porque era realmente chato fazer isso com DOM. E à medida que vai evoluindo o JavaScript, o CSS, a gente vê menos necessidade de utilizar esses animadores aí do jQuery. Então o ClassList tem esse método toggle, que ele vai no elemento e coloca a classe, se ela não existir, e tira se existir. Então é como se fosse um interruptor que você liga e desliga
sem problema. E aqui eu oculto o contato, ou seja, se eu cliquei no menu para abrir ou fechar, não interessa, eu oculto o contato, que são os detalhes do contato. Então se eu abro o contato e clico no hambúrguer aqui, ele oculta. Então é para isso que serve. Aí você fala, mas por que você colocou aqui num método? Depois eu explico, ele é um pouquinho complicado, é utilizado em várias partes, então por isso, quando eu tenho um código que fica se repetindo, aí eu procuro colocar o nome adequado e utilizá-lo. Fica muito mais fácil de você manter o código do que ficar copiando e colando vários trechos de comandos. Isso aí é uma boa prática em qualquer linguagem de programação. Aqui, se você não fizer isso, a coisa vira uma zona rapidinho. Então por isso que eu tenho esse oculta contato. Esse aqui é o botãozinho do telefone, que a hora que eu clico nele, ele também faz o stop propagation. Isso aqui geralmente é porque quando você clica no body, eu quero que tudo oculte ali, todos os menus ocultem. Então eu não quero que quando eu clicar no próprio cara, eu oculte o menu que eu estou querendo abrir, né? Então eu jogo esse stop propagation aqui, e aí eu checo se ele contém visível, oculta contato, senão ele mostra o contato. É uma complicaçãozinha a mais aqui, como eu disse, eu vou falar mais pra frente. Aí eu removo o menu da visibilidade, ou seja, cliquei no contato, cliquei no contato que é o da direita, fecho o menu. Cliquei no menu que é o da esquerda, fecho o contato. Então ele tem esse efeitinho aqui, né? Então tem aqui também. Bom, eu estou fugindo de falar do oculto e do mostra contato, mas eu não vou fugir mais não. Aparentemente era muito fácil mexer no contato aqui. É só adicionar ou remover a classe que ele coloca lá a opacidade e caminha 2 rem para a direita a hora que você abre e faz o inverso a hora que você fecha e acabou, né? Eu tenho isso resolvido. Só que tem um problema, eu não consigo, como é que se diz? Se eu só mexer na opacidade, esse cara fica escondido aqui, só que na tela. Eu não consigo clicar em nada que esteja atrás dele, num botão que estiver atrás da tela, porque ele fica aqui atrapalhando, ele só está transparente, com opacidade 0. Eu preciso fazer com que esse cara desapareça também. Então eu teria que dar um display none lá, ocultar o bicho, quando isso acontecesse, né? Mas se eu fizer isso direto, eu perco a chance de apresentar essa animaçãozinha aqui, de caminhar para a direita, esmaecendo. Então, como eu perco isso, eu preciso dar o display none, só que eu também quero usar essa opacidade. Então, para resolver isso daí, eu tive que usar JavaScript. O que eu faço aqui na hora que eu mostro um contato? Eu mostro o cartãozinho de contato, que é quando eu clico lá no botãozinho do telefone. Eu adiciono a classe visível, que é o que vai fazer ele caminhar para a direita aos pouquinhos. E também mostro o contato. Eu tenho aqui um objeto chamado tela que tem a função de mostrar ou remover um contato com muita facilidade. Então isso aqui é um objeto de apoio que oculta e mostra. Que, como eu já disse lá no começo, eu uso aquela classe oculta, lá, oculto, para ocultar alguma coisa, aplicar um display none nele e remover o display none quando eu tiro a classe. Ok? Então eu venho aqui e oculto. Eu coloco um set timeout aqui com 0 mesmo, para que isso aqui aconteça depois que o navegador estiver livre. Se eu colocar esse cara aqui direto, logo depois, por exemplo, ou imediatamente antes, ele não vai conseguir renderizar as duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai travar o navegador. Quando você coloca um set timeout, não é que ele vai travar, ele não vai renderizar tudo que eu quero que renderize. Ele vai deixar o estado final das coisas e você não vai ver o efeito acontecer. Então eu coloco um set timeout para dizer o seguinte, navegador, a hora que você não estiver fazendo mais nada, adiciona a classe visível para mim. E aí ele vai conseguir mostrar o contato esmaecido, certo? Por isso que eu dou um set timeout. Essa dica aqui do set timeout, isso aqui é o equivalente ao set immediate, que o pessoal usa o pessoal usa no Node, que é para agendar para algo acontecer assim que possível. Não agora, mas assim que possível. É um callback logo que o processador ali tiver disponível, né? No caso aqui é o browser na hora de renderizar a página. Ele vai renderizar esse cara primeiro e logo depois esse aqui quando o navegador tiver tranquilo. Então um pouquinho complicado, na hora de mostrar eu tenho que ficar fazendo toda hora isso, em vez de eu ficar copiando e colando esse código, eu coloquei numa função chamada mostra contato e utilizo nos pontos, reutilizando o código. Aqui eu faço o contrário. Quando eu for ocultar, eu aplico a classe, removo a classe visível, ou seja, ele vai caminhar para a esquerda e vai ficando translúcido, e depois de 25 milésimos eu vou lá e aplico o oculta, que vai aplicar o display none, que é o que eu quero. Por que 25 milésimos? Porque 25 milésimos é o tamanho da minha transição aqui.
Acho que eu fiz besteira, hein? Não é 25, é 250, ó. Olha o bug aqui, ó. Agora tá correto. 250 milésimos. É isso mesmo. Bom, então eu uso o oculta contato e o mostra contato desse jeito pra você ter esses efeitos. E aí você consegue ter esses efeitinhos de animação, tá? Senhores, pra isso que serve. Agora, para fechar esse vídeo, eu vou falar sobre essa região do contato, né, que tem aqui o endereço, o telefone, horário de funcionamento, como que ele se comporta quando vai para o desktop. Ele não é mais algo que fica retrátil, com um botãozinho do telefone abrindo e fechando. Temos espaço suficiente no desktop, não precisamos desse recurso. Como é que eu aproveito o mesmo divisinho, lá, a mesma estrutura, para ele ficar inocentão aqui de novo? Lembrando que esse cara aqui, ele era position absolute, com 3,5 de top, com fundo escuro, bordinha redonda, fonte branca, os ícones branquinhos aqui, e com essa animação sendo aplicada ali no JavaScript, beleza. Esse cara aqui, quando vai pro desktop, se eu clicar nele, né, para inspecionar o elemento contato, a gente percebe que ele já tem o position static, que é o padrão. Eu desliguei o position absolute dele, voltei para o top dele ser o normal, que é alto, tirei o right, que o right dele era 0, coloquei alto, ou seja, basicamente estou desligando tudo que eu fiz no celular e voltando para o padrão que a gente já está acostumado, né? Que são as definições dos atributos. Isso aqui é interessante também, a hora que vocês forem mexer demais no celular ou no desktop, deem uma olhada como que está ficando no inverso, senão você acaba escrevendo coisa que funciona só em celular e depois para trocar é um parto, né? Eu mesmo, tem hora que eu esqueço, então sempre quando defino uma coisa no celular eu corro lá na mídia para desktop e já reverto se eu não quero que aquilo aconteça o tempo inteiro. Voltei o fundo branco, coloquei a fontezinha cinza, o flex flow aqui tá no wrap, isso aqui claramente é um erro, né? Eu coloquei a mesma coisa aqui, logo depois esse cara aqui podia estar aqui dentro. E aí o padding é 0 e o opacity volta a ser 1 em qualquer caso. Observa que eu faço isso tanto pro contato como pro contato visível. Vamos supor que, sei lá, por acaso você tenha ido para um dispositivo pequeno, depois arrastado para um dispositivo grande e que aí você tem lá o visível, né, a classe visível aparecendo. Não me interessa se tem classe visível ou se não tem, a definição do contato vai ser essa, do contato que está no header vai ser essa. Então eu estou desligando aqui os efeitos. Aí eu coloquei aqui também, né, uma outra definição do contato, o display flex, né, porque eu dividi esse cara aqui em 3 partes. E coloquei aqui que ele não cresce, ele encolhe e tem 75% da tela. Basicamente eu estou falando o seguinte, ele está concorrendo com o logo aqui, né, o contato está concorrendo com o logo no header. É isso que ele está fazendo. Então eu tenho aqui o contato que tem 25%, né, que se a gente for dividir em 4 partes esse cara, eu teria 25% de cada um. Então o contato tem 75%, ou seja, 3/4 do espaço. O logo está fora dessa estrutura, né? Então, por isso que esse cara tem 75%. E dentro desses caras aqui, essas 3 regiões, que é home, clock e div, eu tenho essa definição aqui que eles ocupam aproximadamente aqui. Eles ocupam 33%. Ou seja, eles podem crescer e encolher. E tem a largura 33%. Eu não faço 33.333, eu uso o calc aqui para ficar a fração mesmo, para ficar o mais próximo possível computacionalmente de 1/3, né? Porque isso aqui é dízima periódica. Então eu não tenho que ficar pensando nisso. Não fica aquela rebarbinha aqui do outro lado, né? Não sei se vocês já tiveram esse problema. Bom, e é isso que eu faço com o contato. Não sei se eu tenho mais alguma coisa para falar a respeito da região do contato. Eu utilizei novas imagens aqui, né? Os ícones são cinza ao invés de brancos no celular. Então, são arquivos novos, né? Então, se eu for lá na pasta de imagens, eu tenho aqui um clock gray, um clock white, um home gray e um home white. E por aí vai, eu vou no SVG alterando, fazendo cópias e alterando na estrutura do SVG, consigo com muita rapidez alterar o conteúdo de SVG. SVG, dentre outras coisas, ele também é bom para uma pessoa que não tem tanta habilidade com edição de imagens, conseguir fazer uma mudança, uma adaptação no ícone. E nós temos aqui o logo, né? O logo que está dentro do header, concorrendo com o hambúrguer, concorrendo com a própria seção do contato e com o cal. O hambúrguer é desativado, né? Eu deixo ele oculto no desktop. O cal também, eles não têm função aqui dentro. Só tem o logo e tem o contato, né?
no celular existem os três, né? O hambúrguer, o call e o contato aqui dentro. Na verdade são 5 coisas, né? Tem também a section do contato e tem também a região do menu. Então todos esses caras estão aqui dentro concorrendo, mas aparecendo aqui agora no desktop eu só tenho o logo e o contato. Okay? O menu também está aparecendo, mas eu vou deixar para um segundo vídeo. Né? Eu estava pensando em falar sobre o header inteiro num vídeo só, mas já ficou longo, então eu vou dividir aí, né, em 2 partes, a parte do contato e do logo num vídeo e a parte do menu em outro, porque realmente complica um pouco mais. No próximo vídeo eu falo sobre isso.